Podcast Novo Código de Processo Civil. Episódio final. Os artigos 1067 a 1072. Disposições finais e transitórias. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. O artigo 1067 do CPC 2015 veio a regular o artigo 275 do Código Eleitoral, que trata dos embargos de declaração, declarando serem admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas do CPC 2015. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa. Não estão sujeitos a preparo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. O juiz terá o prazo de 5 dias para julgar os embargos. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. Não havendo julgamento na sessão, será o recurso incluído em pauta, e vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 salários mínimos. O artigo 1068 do CPC 2015 regula os artigos 274 e 2027 caput do Código Civil Brasileiro. Dispõe o artigo 274 do Código Civil acerca dos credores solidários. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Acerca do artigo 2027 do Código Civil, dispõe no tocante à partilha. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos. O Conselho Nacional de Justiça promoverá pesquisas estatísticas para avaliação da efetividade das normas previstas no CPC 2015. O agravo de instrumento no CPC de 73 tinha prazo de 10 dias, passou a se submeter ao prazo de 15 dias no CPC de 2015. O agravo interno, que tinha prazo de 5 dias, também passou a ter prazo de 15 dias, artigo 1003, parágrafo 5º e artigo 1070 do CPC de 2015. Na verdade, o CPC de 2015 unificou os prazos recursais em 15 dias, ressalvado o prazo para os embargos declaratórios, que continua a ser de 5 dias, artigo 1003, parágrafo 5º. Nesses casos em que os prazos foram ampliados, não se aplica o CPC 2015, somente se aplicam para os atos a serem praticados a partir do início de sua vigência. Não há qualquer dúvida ou polêmica quanto a isso. O que se questiona é a aplicação das novas regras aos prazos em curso quando do início de vigência do novo Código. Alguns autores defendem que a lei nova alcança os prazos em curso, iniciados sob a vigência da lei antiga. Para quem assim entende, os prazos em curso consideram-se recomeçados na data da vigência da nova lei e por ela serão regulados. Isso porque um prazo em curso não gera nenhuma situação jurídica definitiva a ser reconhecida pela lei nova. Para essa corrente doutrinária, não interessa se o novo prazo é maior ou menor que o previsto na lei revogada. Aplica-se a lei nova aos prazos em curso, devendo a parte ser novamente intimada para praticar o ato, agora com prazo novo, que se aplique imediatamente. Entretanto, há quem entenda que, mesmo estando em curso o prazo previsto na lei antiga, aplica-se o prazo estabelecido pela lei nova, quando este for maior. Se o prazo tiver sido aumentado pela lei nova, deve aplicar-se imediatamente. A lei nova não se aplica quando o prazo tiver sido reduzido, pois aí haveria violação de direito. E, finalmente, há quem sustente que os prazos previstos na lei nova, seja os que foram aumentados ou abreviados, não podem ser aplicados aos casos em que já haja prazo em curso.
é vedado à lei nova retroagir, não podendo atingir o direito adquirido de praticar o ato na situação mais vantajosa, quando há redução do prazo, ou inversamente, o direito adquirido do adversário à preclusão final do prazo, quando há ampliação do prazo. Para Wilson de Souza Campos Batalha, os prazos processuais subordinam-se ao princípio genérico do direito intertemporal a propósito de prazos. Se o prazo fixado pela lei nova é maior que o fixado pela lei antiga, aplica-se o prazo da lei nova, computado o período fluído na vigência da lei antiga. Caso contrário, se o prazo fixado pela lei nova for menor que o prazo da lei antiga, aplica-se o prazo da lei nova, computado a partir de sua data de vigência, salvo se o prazo maior computado de acordo com a lei antiga escoar-se antes. No tocante à Lei de Registros Públicos, Lei número 6.015 de 73, o artigo 1071 do Código de Processo Civil de 2015 modificou o artigo 216 acerca da usucapião extrajudicial. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com, inciso 1º, ata notorial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. Inciso 2º, planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes. Inciso 3º, certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. E inciso 4º, justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidem sobre o imóvel. O pleito será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da pré-anotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 dias, interpretado seu silêncio como discordância. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município pessoalmente por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou pelo correio com aviso de recebimento para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver para a ciência de terceiros eventualmente interessados que poderão se manifestar em 15 dias. Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Transcorrido o prazo de 15 dias, sem pendência de diligências e achando-se em ordem a documentação com inclusão da concordância expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida nos termos da lei. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes,
por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Com este episódio, encerramos o podcast Novo Código de Processo Civil. Muito obrigado pela atenção. Tchau!